Olá pessoal, amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus, internautas, todos vocês que têm acompanhado o nosso estudo de Romanos, Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje nós, dando continuidade a esse estudo, já estamos aqui de posse da lição de número 8, Romanos no capítulo de número 2, já estamos no capítulo de número 2, e estamos estudando já nesse capítulo e vendo que os argumentos de Paulo apontam e mostram que o judeu peca. No capítulo de número 1, Paulo demonstrou para cada um de nós que o gentio peca. E nesse capítulo de número 2, nós observaremos Paulo argumentando que também o judeu peca. Na lição de número 7, nós tivemos a oportunidade de traçar um esboço do capítulo de número 2 e já dentro do esboço que nós vimos, nós começamos o ponto de número 1, que é o julgamento de Deus, indo dos versículos 1 até o versículo 16. E dentro do julgamento de Deus, nós vimos que existem 7 princípios para o julgamento de Deus. E dentro desses 7 princípios, nós vimos 2 pontos, que é conforme a verdade, o julgamento de Deus vai acontecer conforme a verdade de Deus, não conforme a verdade do homem. Será também o julgamento de Deus conforme a acumulação da culpa. De acordo com que o homem vai acumulando culpa, ele vai então ser julgado por esta condição. E hoje, nessa lição de número 8, nós veremos mais 2 pontos, ou melhor, 2 subpontos, do julgamento de Deus. Nós veremos o subponto 3, que é conforme as obras, que vai do versículo 6 ao 10, e também conforme a não acepção de pessoas. Ou seja, o julgamento de Deus é conforme a verdade, conforme a acumulação da culpa, conforme as obras, conforme a não acepção de pessoas. Então vamos ver aqui o primeiro ponto a ser estudado de hoje, que é o ponto de número 3 nosso, que fala sobre o julgamento de Deus conforme as obras. Então o versículo 6 e 7 ele diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Não se trata aqui de salvação pelas obras. Isso nós precisamos perceber de imediato, tá bem? Se assim fosse, estes versículos estariam contrariando toda a Bíblia, e não é isso que nós queremos de forma nenhuma. E esse versículo ele não está tratando da salvação pelas obras. Ele mostra que a salvação é pela graça e é independente das obras. É isso que Paulo está dizendo para nós. Se você quiser conferir, ler mais um pouco a respeito, você pode olhar lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, Romanos capítulo 3, versículo 20, e também o capítulo 4, dos versículos 1 a 8. Mas ele está tratando aqui, quando ele diz, olha, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ele está tratando de bênçãos e castigos para quem leva ou não Deus e sua palavra a sério. Então, esses versículos aqui vai
mostrar para nós isso, quando ele diz: Deus retribuirá a cada um conforme o quê? Conforme o seu procedimento. Conforme o seu procedimento. Então, conforme a maneira que o homem vive, conforme a maneira que o homem se põe, até mesmo com relação à vida espiritual, com relação a Deus, com relação ao próximo, isso é que vai fazer a diferença na hora do julgamento de Deus. Então o homem não está fazendo nada aqui para merecer a salvação, porque ele fez alguma coisa de boa e o outro fez de ruim, então o que fez de boa vai ser salvo ou terá um julgamento mais adequado, melhor. Não se trata disso, tá? Se trata realmente de como Deus vai tratar com cada um, né? Muito bem, então aqui há a diferença entre aqueles que levam a sério a obra de Deus, levam a sério viver de acordo com a vontade de Deus, e aqueles que não levam a sério viver de acordo com a vontade de Deus. É simples assim. E os versículos 8 e 9, ele continua então dizendo para nós: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, uma vez que você sabe a vontade escrita de Deus e não a obedece, o que poderá acontecer? O que pode acontecer? O versículo 8 aí mostrou para nós. Haverá ira, olha só, haverá ira e indignação. Para quem? Para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Para quem não obedece à vontade escrita de Deus, haverá ira e indignação. E para completar, a palavra diz que haverá ainda tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu. Por que ele diz primeiro para o judeu? Porque o judeu conhece a palavra de Deus, conhece a lei, conhece a Deus. Então, haverá tribulação e angústia para todo ser humano. Primeiro, para aquele que conhece a Deus e não pratica. Para aquele que conhece a palavra e não pratica. Depois, para o grego. Depois, para aquele que, de uma forma ou de outra, até acha que não conhece, mas nós vamos perceber, já vimos sobre isso, que o homem é indesculpável. Por quê? Porque ele traz na sua consciência o sentimento de certo e de errado, de praticar o bem e de praticar o mal. Então isso é o que vai haver para aqueles que não querem viver de acordo com a vontade do Senhor. E o versículo número 10, que é uma belezura, diz assim: mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Também ele dá um destaque, primeiro para o judeu, depois para o grego. Aqui no lugar de judeu, aqui nós podemos colocar todos nós também, que hoje estamos já vivendo a palavra de Deus. Hoje nós já conhecemos a palavra de Deus, nós já vivemos de acordo com os ensinamentos do Senhor. E você se identifica com os versos 8 e 9 ou com o verso 10? Você se identifica aqui, com o versículo 8 e 9? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego? Ou você se identifica com o verso 10? Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Note bem a palavra ira. Note bem a palavra ira. Como cristãos, devemos estar preocupados com os nossos parentes, amigos e vizinhos que ainda permanecem debaixo da ira de Deus. Tá? Por que nós temos que preocupar? Porque nós somos responsáveis por levar a palavra de Deus. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, olha, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. E vos estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, que é o que nós queremos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então há uma necessidade nossa, há uma necessidade minha e sua, de nos preocuparmos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, que ainda estão aqui debaixo da ira de Deus. Nós precisamos nos lembrar qual era a nossa situação e nós devemos nos colocar no lugar destas pessoas. Nós precisamos pensar a respeito do céu e nós queremos que essas pessoas, nós precisamos desejar que essas pessoas estejam lá junto conosco. Então nós precisamos fazer alguma coisa para retirar essas pessoas desse estado, conforme alguém fez para que me retirasse do estado em que eu estava, através de muita oração, através de insistência, de conversar comigo, de me mostrar os meus erros, é que eu abri meus olhos para conhecer a realidade de Cristo, a realidade de Deus. Então, se essa era a minha situação anterior, e hoje eu sei que existem parentes meus que estão também nessa situação, eu preciso me preocupar e buscar um meio de ajudá-los a sair desse estado. Tá? Ah, você pode estar dizendo, mas o meu tio é gente boa, minha mãe, meu vizinho, são todos legais, são pessoas honestas, são boas, são íntegras. Mas lembre-se de uma coisa, a palavra diz que elas estão perdidas. Elas estão debaixo da ira de Deus. Tá bem? Então nós precisamos fazer alguma coisa. Agora é importante que você não permita que esse estudo que você está acompanhando, que você está tendo, não deixe que ele se torne apenas um exercício intelectual, que ele apenas encha você, que ele supra uma necessidade intelectual sua. Você está descobrindo aí algumas novidades, talvez até você começar a estudar esse livro, ou mesmo até você começar a acompanhar essas lições, você não tinha. Então não deixe que isso se torne apenas um exercício para sua mente. Essa lição, esse estudo precisa mexer com a nossa emoção.
precisa mexer conosco de uma forma que a gente venha olhar lá para fora, a gente venha olhar para as pessoas e desejar, assim como Paulo, tirá-las daquele estado em que elas se encontram. É essa a função nossa quando nós conhecemos a palavra de Deus. Olhar os homens e as mulheres ao nosso redor com grande amor e entender que eles estão debaixo da ira de Deus. Mas também precisamos lembrar que graças a Ele, Jesus, há esperança e salvação desta ira. O versículo de número 4 do capítulo 2 de Efésios, ele diz para nós: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Então Deus já providenciou um meio. Deus providenciou esse meio e nós precisamos então ajudar essas pessoas como nós fomos ajudados, tá bem? Então veja só, pessoal. Tudo que está envolvido são as escolhas que nós fazemos, são as escolhas que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes vão sempre fazer. No versículo 7, ele diz que aos que persistirem em fazer o bem. Então, todos aqueles que persistirem em fazer o bem, automaticamente vão se livrar da ira de Deus, vão aceitar Jesus, e vão persistir em fazer o bem. E nós temos exemplo nos tempos antigos, nos nossos tempos, de pessoas que fizeram o bem e foram merecedores da graça de Deus. Nós seremos julgados, aqui nós estamos tratando do julgamento, nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, a palavra está nos incentivando a persistir em fazer o bem. Sempre, sempre. Mesmo que isso cause até mesmo a perda da nossa vida, como foi o caso de Abel e tantos outros, que foram martirizados em nome de Deus ou em nome de Cristo. Abel, Noé, Abraão, Jó, Mateus são exemplos de homens que persistiram em fazer o bem. Cada época sempre tem alguém que rejeita o mal, como também em todas as épocas tem pessoas que rejeitam a Deus, não querem fazer o bem, rejeitam a Deus, preferem mesmo se entregar a fazer as injustiças. E aí é o que está no versículo 8, que enquadra essas pessoas: aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ou seja, como Caim, que se zangou com Deus porque ele aceitou o sacrifício de Abel. Ou como Judas, como Esaú, que desprezou o seu direito. Como Judas, que traiu a Jesus, poderia ter tido uma outra história. Esaú, que desprezou o seu direito de primogênito. E assim vai, Cada época tem pessoas. Talvez você conheça uma pessoa agora que está rejeitando fazer o bem, prefere fazer o mal, escolhe. Então, nós escolhemos fazer uma coisa boa ou fazer uma coisa ruim. Então é isso que Paulo está ensinando nesse texto. É disso que Paulo está falando nesse texto, sobre a escolha nossa de fazer o bem ou o mal. E é por estas escolhas que nós seremos julgados, de acordo com o que nós temos, como nós temos procedido, tá bem? E o julgamento de Deus ainda será conforme
a não acepção de pessoas, conforme a imparcialidade, né? Versículos 11 e 12. Por que Paulo vai tratar disso? Porque às vezes nós temos a tendência de ver as pessoas conforme o status. Nós temos a tendência de ver as pessoas conforme a posição social. Nós temos uma tendência de ver as pessoas conforme elas se vestem. Não é verdade? Então, o julgamento de Deus não vai ter essas coisas. Deus não vai ver o homem conforme ele se veste, conforme a posição social. Deus é imparcial. Deus é imparcial. Então, o versículo 11, ele diz: pois em Deus não há parcialidade. Né? Deus não faz separação, né? A esse grupo eu vou tratar dessa maneira, esse aqui eu vou tratar de outra maneira. Não. O julgamento de Deus vai ser igual para o rico, para o doutor, para o intelectual, né? Para o pobre, para o mendigo, para o catador aí de garrafas PET, vai ser igual. A mulher sofisticada, ao político. Então, essas pessoas, muitas das vezes, né, os ricos, os doutores, os intelectuais, as pessoas que se vestem bem, já observou que às vezes são tratados com deferência aqui na Terra? Né? Se você se veste bem, faz um teste um dia. Se veste bem mesmo e entra num lugar aí. É uma história de um pastor que foi convidado para assumir uma igreja grande. E o que ele fez? Ele, no dia da posse dele, né, promover uma festa muito grande, esperando ele chegar, e estava tudo muito bem arrumado, a igreja lotada, a igreja toda bonita, todo mundo esperando o novo pastor chegar, né, para assumir a igreja. E o que esse pastor então resolve fazer? Ele se veste de mendigo. Ele se veste de mendigo e vai para a porta da igreja que ele vai assumir, né? Ele se disfarça, coloca uma barba muito grande e tal, as roupas bastante mulambentas, né? Roupas sujas, roupas meias rasgadas, e ele vai para a porta da igreja e ali ele começa a abordar as pessoas, chegar perto de um e de outro, pede uma esmola, pede uma ajuda, conversa com um, conversa com o outro. E enquanto isso, o culto foi transcorrendo e tal, e chega o momento de se anunciar, de se chamar o novo pastor, né? Nesse inteirinho também, esse mendigo tentou entrar na igreja, tentou sentar lá na frente. Aí o que aconteceu? O povo, os diáconos, né, ali, os oficiais da igreja, ia lá, tirava aquele homem, não deixava ele sentar lá na frente, trazia, colocava ele lá no cantinho, olha, aqui que você pode ficar, você não pode ir lá para frente não. E quando chegou o momento então de chamar o pastor, né, eles anunciaram lá, então agora nós vamos, eles não conheciam, não sabiam quem que era, estavam curiosos, então agora nós vamos receber o pastor fulano de tal, que vai assumir a igreja a partir de hoje. Aí levanta aquele mendigo, ele vai levantando, sobe no púlpito, né? E a igreja toda ali em expectativa. Ele pega o microfone e aí ele dá aquela grande lição naquele povo, né? Ele falou assim: olha, hoje eu conheci o povo desta igreja. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer quem é cada um de vocês, a quem eu vou pastorear. Então, a maioria, né, 90% daquele povo ali, ficou de cabeça gacha, porque não souberam lidar com uma pessoa que não estava bem vestida, que não era sofisticada,
né, que aos olhos deles era uma pessoa que não merecia consideração nenhuma. Então, o julgamento de Deus não vai ter acepção. Deus não vai olhar se você está bem vestido, está mal vestido, se você é rico, se você é doutor. Não, Deus não vai te dar um bom julgamento por causa disso. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado, viu? Porque muitas das vezes o fraco, o inculto, o pobre são desprezados, são rejeitados. E isso acontece nas nossas igrejas. Isso acontece nas igrejas. O camarada que chega aí, ó, embriagado, às vezes chega cheirando bebida, chega com algum problema de droga. A igreja precisa saber lidar com isso. A igreja precisa aprender a lidar com essas pessoas que estão chegando. Tá bem? Por quê? Porque Deus não é parcial, Deus é imparcial. Deus não vê como o homem vê. Ele vê além da riqueza, ele vê além da pobreza, além do terno, além do trapo. O seu julgamento é isento de qualquer parcialidade. Então, cuidado. Cuidado. Viu? Muito cuidado com tudo isso, tá bem? Agora, é importante ressaltar aqui e deixar claro que o fato de uma igreja escolher um nicho de evangelização, quando eu digo nicho, eu quero dizer um campo de evangelização. A igreja, por exemplo, ela está inserida numa região mais elitizada, né? Então, automaticamente ela vai trabalhar mais com aquele povo mais elitizado. Então a igreja ela pode sim focar num determinado grupo para evangelizar, tá? Então, assim como tem aqueles que gostam de evangelizar nas favelas, tem aqueles que gostam de evangelizar os ricos, tem aqueles que gostam de evangelizar, enfim, isso aí, foco de evangelização é uma coisa e desprezar é outra muito diferente, tá bem? Não confunda as coisas. O fato de uma igreja optar por fazer um evangelismo direcionado aos médicos não significa que ela está fazendo acepção dos mais pobres. Não, é uma direção evangelística que ela tomou. Isso é diferente. Agora, se ela, mesmo estando focada nesse evangelismo, mas se aparece lá na igreja um menos favorecido e ela não permite que essa pessoa faça parte do culto, aí ela está fazendo acepção. Tá bem? É isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. Tá bem? Mas, vamos falar de você. Como você trata os seus subordinados? Como você trata as pessoas que estão próximas de você? O que você diria? O que diria sua empregada doméstica a seu respeito? O que diria o seu filho a seu respeito? O que diz? Versículo 12a. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei, perecerá. Todas as pessoas estão diante de Deus condenadas com base naquilo que elas sabem e não no que não sabem. Interessante, não é verdade? Pecar sem a lei significa pecar sem ter o conhecimento da lei mosaica, expostas nos 5 primeiros livros da lei, principalmente os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 5. Está errado aqui. Em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Vamos mudar isso aqui, né? É Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, tá certo? É isso mesmo? Confere aí para mim. Dá uma conferida aí. Agora é hora de você me ajudar. Confere aí. Muito bem. A esta altura do campeonato, gente, ó, a essa altura, vou até conferir aqui esse Deuteronômio 5 aqui, senão eu não posso passar essa informação errada, não é verdade? Acabei, estava digitado errado ali, já fiz a mudança, né? Então é Êxodo 20 e Deuteronômio 5, estou conferindo aqui na minha Bíblia, aqui, é isso mesmo, ó.
a repetição dos 10 mandamentos, né? E lá, então, capítulo 5, ele vai repetir diante do povo, Moisés vai repetir diante do povo os mandamentos que ele tinha recebido do Senhor, né? Que está registrado em primeira mão lá no livro de Êxodo, capítulo, conferindo aqui, não podemos, Êxodo capítulo 20, certíssimo agora, tá bem? Pensou se sai essa informação errada, hein? Meu Jesus. Muito bem. Então, meu pessoal, a esta altura você pode estar se perguntando, sem a lei perecerá? Quer dizer que sem a lei o indivíduo perecerá? Mas por que o índio vai perecer se ele não teve a lei, se ele não conhece a Bíblia? Isto não é injusto? Paulo então acrescenta para nós, aí no versículo 12, na parte B, e todo aquele que pecar sobre a lei, isto é, conhecendo a lei, pela lei será julgado. Paulo não diz que ele será salvo, Paulo está dizendo que ele será julgado. Então, o índio não vai ser condenado, mas ele vai ser julgado. Ele será julgado. E aí, meu amigo, é lá com Deus. É Deus quem vai determinar, né, qual será a situação final deste indivíduo, que a palavra mostra para nós que Deus deu a ele na consciência, através da consciência, deu a ele o conhecimento de toda a sua lei, das verdades, do bem, do mal, do certo, do errado. É sobre isso, tá bem? Então nós vamos ficando aqui nessa lição de número 8, pedindo a você que continue lendo, continue estudando, tem muita coisa ainda pela frente, né? Bastante coisa para a gente estudar. Dá uma olhada aí para frente aí dos versículos 13 a 16, tá? Estude novamente essa lição, agora com a Bíblia aberta. Na próxima nós veremos o que acontecerá de fato ao índio e aos que nunca ouviram o Evangelho. Nós vamos ver aí, nós estamos adiantando aqui uma coisinha, mas nós vamos ver o que vai acontecer com índios que nunca ouviram o Evangelho. Mas se você está ansioso para ter a resposta, leia os versículos 13 a 16, tá bem? Todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Então Paulo não diz que ele será salvo. Paulo está dizendo que ele será julgado. Tá bem? Bom, um grande abraço. Se você está gostando da nossa lição, dá um joinha para nós aí, curtir essa lição. Divulgue, compartilhe na rede, tá bem? Se você não gostou também, olha, você tem todo o direito de dar um joinha para baixo aí, né? Ó, não tem problema, isso vai nos estimular a fazer melhor da próxima vez, tá bem? Deixa seu comentário, se você tem alguma coisa a acrescentar também, nós ficaremos felizes de receber a sua contribuição, não somos dono da verdade, tá? E como eu já falei no início, esse estudo também, da forma que eu estou apresentando um estudo que é de um pastor que inclusive já faleceu, né? O pastor Ari Veloso. Então, Deus abençoe você que continua acompanhando o nosso estudo. Tem muita lição ainda pela frente, bastante lição pela frente, mas vale a pena acompanhar, né? Aqui está no conta-gota, não é verdade? Cada hora um pouquinho, mas quanta coisa boa nós já aprendemos aí, né? Quantas coisas nós já guardamos. Se você tem acompanhado, olha, quanta coisa você hoje já consegue falar de memória para outras pessoas, porque você está acompanhando essas lições, amém? Então, um grande abraço, Deus te abençoe, e nós nos vemos na próxima, nós nos falamos na próxima.